Bem, queria dizer da satisfação de ouvir aí os depoimentos de todos, não é? E dessa amizade que realmente foi essas meninas presentes aqui em Recife. Foi muito gratificante ter vocês por aqui e espero que haja um breve regresso. Meu amigo André, que maravilha, né? Que beleza esse seu depoimento, essa sua confissão de amor, hein? Que prêmio valioso está recebendo a sua esposa. Entretanto, porém, todavia, se você vai viajar, por gentileza, onde é que vai estar paga a despesa da comemoração? Avise-me, porque quero caminhar rapidamente para lá, viu? Abra a mão, que o ano foi muito bom para você, eu estou sabendo. Bom, Ricardo, e meus colegas e os telespectadores, eu levantei aqui o tema pensão por morte. Não é? Pensão por morte é uma coisa que foi muito presente, principalmente por causa da pandemia. E a Rede Previdência, o programa Ao Vivo Doutor, procurou trazer esclarecimentos, porque as pessoas não estavam recebendo ou não estão recebendo o benefício realmente que deva ser concedido pelo INSS. Muitos com o direito adquirido de antes reforma e estão recebendo o benefício com as regras pós-reforma. E, como nós sabemos, não é, antes da reforma era 100%, depois da reforma é a cota familiar de 50%, mais 10% para cada dependente. Então, se fica só a viúva, ao invés de 100%, é 60%, a não ser no caso dela ser uma pessoa com deficiência ou então inválida. Outra característica também da pensão por morte que voltou à tona, e isto faz parte do combate às fraudes nos benefícios previdenciários, que infelizmente isso campeia por todo o Brasil, é a chamada pensão brotinho. Então, nós tivemos aí casamento de alguém com diferença de idade extrema, até de 40 anos, não é? de idade, mulher de 50 anos e o homem com 90 anos, mas não que os dois estivessem sadios, não é? Aquele com a idade bem avançada, na verdade, o que se diz, não é popularmente, é uma expressão muito conhecida há anos, que é o chamado pé na cova, né? A pessoa que já está desenganada pelos médicos, que está com a expectativa de vida muito curta. Então, se faz o casamento naquela ânsia de se obter um benefício previdenciário de forma fraudulenta. Agora, coroando todo esse assunto de pensão por morte, o que eu acho mais importante são essas decisões que estão aflorando pelo país, entendendo pela inconstitucionalidade da pensão por morte pós-reforma, não é? Com agressão a vários princípios, deixando as pessoas em situação dificílima após essa conquista, não é? Que vem lá de várias décadas, não é? Que a pensão era de 60%, foi para 80%, chegou a 100%, com a Lei 9.032, de 1995, e agora se tem esse retrocesso social, não é? Com essa pensão diminuta que está tentando conceder, ou está sendo concedida, respeitando lá as regras da Emenda Constitucional 103, mas que estão sendo declaradas como inconstitucionais. Então, é um tema que chegará ao Supremo Tribunal Federal e eu espero que o Supremo Tribunal, respeitando todos os princípios e garantindo a proteção que o Estado deve dar ao cidadão, que realmente haja a declaração de inconstitucionalidade nessas regras da pensão por morte. Ricardo? Maravilha, meu mestre Ney, maravilha, muito obrigado. Agora passamos imediatamente para Natasha Bublitz.
Vai que é tua, Natasha. Aproveita e peço a todo mundo que olhe o WhatsApp, que eu estou organizando o nosso debate, para não tomar muito tempo aqui falando, organizando pelo WhatsApp. Tá certo. Primeiro eu quero parabenizar o André ali pelo casamento, pela consolidação dessa união, pela celebração de todos esses anos que já eram coroados e pela linda declaração. Parabéns para vocês dois. Ficamos todos emocionados. O amor deve ser sempre celebrado. E, doutor Ney, também estou na torcida pela que o STF consolide com os princípios e vença essa questão da inconstitucionalidade da pensão por morte. Ainda mais depois da pandemia, teremos nos próximos anos cada vez mais dependentes que vão ter sido atingidas pela reforma e pela pandemia com a diminuição de renda. Então, será um embate bem interessante. O que eu separei aqui para nós, para não nos alongarmos muito, de algumas decisões que eu achei interessante, foi o tema 285 da TNU, que é referente ao CAD único. O segurado de baixa renda, ele contribui com uma alíquota menor, mas ele tem que ser de baixa renda. Então, nós já tínhamos um posicionamento da TNU da necessidade de que esse segurado estivesse inscrito no CAD único. O que ocorre é se ele deveria atualizar ou não esse cadastro. Então, nós tínhamos um caso de uma segurada que estava devidamente inscrita no CAD único, seguiu contribuindo, mas ela não atualizou no prazo de 2 anos e quando foi buscar o benefício, teve o benefício indeferido. Então, neste caso, se levou a questão, ela chegou à TNU e a TNU acabou decidindo que não há necessidade de que o cadastro seja atualizado a cada 2 anos. Exatamente porque pode ser, no momento da análise do benefício, pode ser analisado aquela época se estão ainda presentes os requisitos de baixa renda. Então, essa decisão eu achei muito interessante, pois, caso fosse um entendimento contrário, estaríamos excluindo e aumentando ainda o número de segurados que, veja bem, eles contribuíram, eles só não realizaram a atualização do CAD único. E quando a gente acompanha esse julgamento, uma coisa que chamou bastante atenção, que estava nos memoriais e foi utilizado no voto, quando se entrava no site da Caixa Econômica Federal ou nos órgãos, nenhum site indicava a necessidade dessa atualização. Era necessário que esse segurado ele fosse, vamos dizer, informado pela própria assistente social, pelo próprio CAD único, mas na internet não tinha nada nesse sentido. Então, esse segurado de baixa renda, já numa condição um pouco diferenciada, ele não tinha nada que indicasse para ele da atualização, e quando ele ia procurar o benefício, acabava surpreendido de não ter cumprido um requisito que ele nem sabia de certo que deveria. E veja bem, ele está inscrito, ele só não estava atualizando. Então, essa decisão aí, ela foi muito acertada em determinar que não há necessidade da prévia, a inscrição, ela é necessária, o que não é a atualização do sistema. E uma outra decisão, bem rapidinho, é o tema 1057, que decidiu também uma notícia boa, que é a possibilidade dos herdeiros, através de direito próprio, pleitearem a revisão das aposentadorias e pensões, que é o tema 1057 do STF. Então, neste caso, essa legitimidade foi reconhecida, claro, dentro do prazo decadencial. Então, aqui tivemos também uma outra notícia boa de julgamento do STF. Então, em poucas linhas, sem aprofundar muito, são 2 decisões interessantes e boas notícias para todos os segurados e advogados que tivemos neste ano. Obrigada. Maravilha. Karen Jobim. Bom, vamos lá. Me recompus, refiz o make, o André falou, chorei de novo, me recompus de novo e refiz o make de novo. Então, agora vamos falar sobre o tema 709 do STF, que foi o tema, inclusive, da minha primeira live aqui na Rede Previdência, ao lado do Ricardo, e que é um tema que repercutiu muito e tem repercutido até hoje, que trata da aposentadoria especial daqueles trabalhadores que trabalham com insalubridade, com agentes insalubres e se aposentam mais cedo, e alguns deles, mesmo após aposentados, eles continuaram trabalhando na área de risco. E isso era proibido por lei, até que veio os recursos, enfim, chegou ao STF por meio do tema 709, e em fevereiro deste ano,
o STF bateu o martelo e alegou que é constitucional, sim, o indeferimento do trabalhador aposentado por insalubridade continuar trabalhando na área de risco, até porque, né, tal lei, tal exceção foi feita justamente para preservar a saúde desse trabalhador. Então, não teria coerência fazer uma lei que preserva a saúde do trabalhador e, no entanto, permitir que ele continue trabalhando exposto a todos os agentes, sejam químicos, biológicos, por mais tempo do que o determinado em lei. Então, o STF bateu o martelo. Alguns trabalhadores já tinham conquistado o direito de continuar trabalhando na área de risco, e esses que tiveram transitado em julgada antes de 23 de fevereiro as suas ações, e a decisão do tema 709 não os afetou. No entanto, muitos estavam sob tutela da justiça, e aí, com a decisão do tema, esta tutela caiu, e coube ao segurado decidir se ele queria continuar trabalhando na área de risco com insalubridade. Ele teria que suspender a sua aposentadoria, então não é cessada, é suspensa, voltar ao trabalho, e aí, quando quiser, de fato, parar o labor, ele retoma essa aposentadoria, ou então o empresário, o empregador, realocar para outra área ali da empresa que não houvesse contato com exposição a esses agentes insalubres. Mas o que se viu na prática foi que os patrões, digamos assim, os empregadores, não estavam tão afeitos a decidirem isso, e aí culminou por os próprios trabalhadores terem que decidir, ou continuavam na empresa ou saíam. Ficou por parte destes trabalhadores decidirem. Também teve os casos da periculosidade, que após a reforma da Previdência, que foi promulgada em 12 de novembro de 2019, recentemente, a periculosidade não foi citada, e por ora o INSS não reconhece essa periculosidade trabalhada depois da reforma da Previdência para a concessão de aposentadoria especial. Então, de fato, quem se aposentou especial por periculosidade e continuou na área de risco não seria afetado pelo tema. No entanto, o fato gerador foi uma atividade considerada na época especial, ou seja, ficou truncado, né? Nós ainda não temos uma posição majoritária sobre, e acabamos também, em virtude da pandemia, termos algumas exceções onde foi dado aos profissionais da saúde a prerrogativa de se manterem na área de risco, aqueles mesmos já aposentados por aposentadoria especial, devido à falta de médicos, enfermeiros, farmacêuticos que trabalharam durante a pandemia na linha de frente. E até mesmo de muitos outros empregados, muitos outros trabalhadores que trabalhavam em, por exemplo, fábricas de oxigênio, que foi muito necessário nessa pandemia, e tiveram aí esse alvará para continuar enquanto a pandemia permanecer. Então, o tema 709 é um tema que ainda tem alguns desenrolares, né, algumas linhas soltas, mas que, em sua maioria, o STF já julgou, e mesmo assim, muitos empregados, muitos servidores públicos também, vêm discutindo ainda essa decisão. E, para mim, foi uma decisão de suma importância aqui no ano de 2021. Lisiane. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero dar parabéns ao professor André pelo casamento. Parabéns para ele e para sua esposa.
E vamos à retrospectiva, né? Eu trouxe aqui um assunto que eu já havia comentado no Previdência Hoje em 10 Minutos, que eu acho muito importante disseminar essa informação, porque é um novo benefício, que é o chamado Auxílio Inclusão. O Auxílio Inclusão, embora ele já tivesse previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, somente esse ano, com a Lei 14.176, de 22 de junho de 2021, que ele teve a sua regulamentação. E entrando em vigor aí em 1º de outubro de 2021. Então, estou falando de um benefício bem recente. Esse benefício, ele visa o incentivo das pessoas que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é destinado para pessoas com deficiência ou com 65 anos de idade ou mais, e que tem uma situação realmente aí de pobreza, de miserabilidade. Então, ele é destinado para incentivar que as pessoas que recebem esse benefício retornem ao mercado de trabalho. Como que funciona? As pessoas que conseguirem um emprego formal e recebem atualmente o BPC, elas deixariam de receber o valor do BPC, que é sempre um salário mínimo, receberiam 50% e continuariam trabalhando, ou seja, elas receberiam o salário, né, do seu emprego e ainda continuariam recebendo 50% do valor do BPC, que hoje seria R$ 550. Então, como incentivo para que elas retornem no mercado de trabalho. Como eu comentei, a Lei 14.176 de junho de 2021, ela veio para alterar a Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. No entanto, o INSS publicou a Portaria DIR-BEM número 949 em 18 de novembro de 2021, trazendo aí os detalhes e os requisitos para a concessão desse benefício. E aí quero trazer aqui, tentar brevemente falar dos requisitos, né? Que seria ser titular do benefício de prestação continuada, mas aí na portaria ele traz o detalhe que não necessariamente precisa estar com benefício ativo, mas que ele tem que ter sido suspenso ou cessado há menos de 5 anos do requerimento do auxílio inclusão. Exercer na data do requerimento uma atividade remunerada quando ele está ingressando, e essa atividade tem que ser no máximo o salário de 2 salários mínimos. O valor da remuneração dele tem que ser até 2 salários mínimos. Ele tem que estar com a inscrição no CadÚnico, tem que estar com o CPF de forma regular, e durante o emprego, o trabalho que ele vai e ele começa a receber o auxílio inclusão, ele tem que se manter na situação de recebimento do BPC, ou seja, ele tem que se manter dentro dos critérios de concessão do BPC. Além disso, eu quero falar sobre os canais de atendimento, que seriam aí no portal Meu INSS, no aplicativo ou no site, pela central 135, das 7 às 22 horas. E seria isso, gente. Eu achei que é uma notícia muito boa, e é uma notícia que deve ser bem disseminada para que todos que recebem o BPC e querem voltar aí ao mercado de trabalho possam ter esse incentivo, essa oportunidade. Importantíssimo. André Vasconcelos. Vamos lá, então. Hoje eu selecionei, gente, o tema 1115 do STJ. Primeiro porque se trata de uma matéria rural, que é o meu tema aí no Radar Rural, e também porque foi afetado agora, recentemente, né, no dia 16/11/2021, agora em novembro. Gente, esse tema 1115, ele versa sobre o seguinte: a questão submetida a julgamento é a seguinte: definir se o tamanho da propriedade não descaracteriza por si só o regime de economia familiar
caso estejam comprovados os demais requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural. Então, o núcleo da questão aqui, o ponto central, é saber se o tamanho da propriedade vai ou não influenciar na caracterização do segurado especial. E por que o tema 1115 se debruça sobre isso? Porque há, de certa forma, uma controvérsia ainda presente em muitas discussões judiciais, em muitos processos, a respeito se o que se considera é a propriedade em seu todo ou se é apenas a área explorada, efetivamente explorada, né? Ainda há essa discussão, daí porque o STJ resolveu, então, afetar esse tema e pacificar essa matéria. O que é que diz a lei? A lei diz o seguinte, que é segurado obrigatório da Previdência Social, como segurado especial, a pessoa física, dentre outros requisitos, na condição de produtor que explore atividade agropecuária em até 4 módulos fiscais. E aí eu destaco esse finalzinho, né, do artigo 11, inciso 7, a linha A, número 1, da Lei 8.213, que foi introduzida a Lei 11.718 de 2008. E ela é clara, que diz que explora a agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Então, significa que é a área explorada, tá? Pela lei, a única interpretação possível é essa, de que o que não pode ultrapassar os 4 módulos fiscais é a área efetivamente explorada. Só que o INSS entende que é a área total do imóvel que não pode ultrapassar, né, os 4 módulos fiscais. Para quem não sabe o que é um módulo fiscal, é uma unidade de medida que é expressa em número de hectares. Essa unidade de medida ela foi criada para fins tributários, lá para cálculo do ITR, mas passou, a partir da Lei 11.718, a ser também um requisito para enquadramento do segurado especial. Quem determina o módulo fiscal é o próprio INCRA, né? E cada município tem o seu próprio módulo fiscal. O menor módulo fiscal no Brasil é de 5 hectares, o maior módulo é de 110 hectares. Você pode, né, quem quiser ter acesso a essas informações, acessar a tabela dos módulos fiscais lá no site da Embrapa. Mas, como eu disse, né, o módulo fiscal é um requisito que foi introduzido pela Lei 11.718, no ano de 2008. Portanto, ela só vai ser aplicada, né, para períodos trabalhados a partir de 23 de junho de 2008, que foi quando entrou em vigor essa lei. Tá? Isso aí está, inclusive, previsto expressamente no artigo 40, parágrafo 2º da IN 77, que traça aí esse marco temporal de aplicação dessa regra dos módulos fiscais. Então, para períodos anteriores, não se aplicaria, tá? E lembrando, só se aplica para o segurado especial na condição de produtor que explore atividade agropecuária. Os outros segurados especiais, as outras espécies de segurados especiais, não se aplica essa regra. Na TNU, esse tema já está, de certa forma, pacificado. Inclusive, a súmula 30 da TNU diz o seguinte: tratando-se de demanda previdenciária, o fato de um imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualidade de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada nos autos sua exploração em regime de economia familiar. O próprio STJ, né, embora tenha afetado o tema só agora, mas já vem decidindo também nesse sentido. Inclusive, o lead case que foi afetado, né, o RESP que foi afetado, diz o seguinte, olha, a delimitação da controvérsia, o tamanho da propriedade não descaracteriza por si só o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural. Isso aqui é o entendimento do STJ, né, em diversos precedentes, já afirmou sua jurisprudência nesse sentido, e por isso que eu acredito que, nesse tema que foi afetado, o STJ não deve mudar o seu posicionamento, né, e deve pacificar, de uma vez por todas, né, em sede de repetitivo, que o tamanho da propriedade, por si só, não irá aí descaracterizar a condição de segurado especial se forem atendidos os demais requisitos. No caso concreto, é que vai ter que analisar se há ou não há
essa descaracterização. Ok, gente? É isso aí.